Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se está um pouquinho, se está em casa, aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, continua a leitura contínua do Evangelho de João, Jesus falando do corpo, do sangue dele, que é a alma, a divindade dele, que é a Eucaristia. Ele fala bem claro, né, que o corpo, que o pão e o vinho é o corpo e o sangue dele, é o corpo e o sangue dele. Hoje algumas pessoas estão negando isso dentro da igreja. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece, os judeus discutiam entre si, os judeus estavam discutindo acerca do que Jesus estava falando. Eles não aceitam esse discurso de Jesus. O que é que eles diziam? Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Eles pensavam que era para comer a carne mesmo, né? Arrancar os pedaços de carne e comer, né? Não tinham fé, não acreditavam. Mas a Eucaristia é carne e sangue de Jesus, né? Grande mistério, grande dom que Deus nos deu. Então Jesus fala com eles, discute com eles. Em verdade vos digo, cada vez que Jesus fala em verdade, duas vezes em verdade, ele vai falar o que viu junto do Pai. É uma revelação, é bom prestar atenção. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, Eucaristia, e não beberdes o seu sangue, Eucaristia, não tereis a vida em vós. Significa que quem não come a carne de Cristo, não bebe o sangue, não ressuscita. E a salvação só vem por meio da Igreja Católica. Tem outra igreja que tem salvação? Não, só a Igreja Católica. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele repete: eu ressuscitarei no último dia. Só ressuscita quem come a carne de Cristo e bebe o sangue de Cristo. Hoje, amanhã, depois, lá nos Estados Unidos, tem uma seita satânica comendo e bebendo o sangue do Satanás, né? Nós aqui comemos a carne de Cristo e bebemos o sangue de Cristo. Essa paróquia é abençoada, tem muita oração, tem adoração praticamente o dia todo, né? Mas muita paróquia aí não tem, não. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui ele acrescenta algo novo. Quando eu comungo, e só pode comungar quem se confessou, certamente se não tiver pecado mortal, pode, né? Mas é sempre bom se confessar. Jesus permanece em nós. Então, para que esse medo todo? Vem gente de todas as partes de Fortaleza conversar comigo aqui, né?
porque fizeram um trabalho comigo, porque você está confessando? Estou. Você está comungando? Estou. Para que esse medo? Satanás vai entrar no corpo que comunga o corpo de Cristo? Só se Deus permitisse, por um bem maior. Senão não entra. Ele pode arrodear. Arrodear, ele arrodeia mesmo. Padre Pio diz, né? Se a gente pudesse ver, tem mais demônio do que as areias da Praia do Mato. Imagina a quantidade. Quantidade de demônio que tem, né? Ele diz que tem mais demônio do que as areias, os grãos de areia da Praia do Mar. Então arrodear, ele vai arrodear mesmo. Ele vai tentar, ele vai provar, mas não entra. Se está no estado de graça, só entra de Jesus, se Deus permitir. Ele permitiu para alguns santos, mas é para um bem maior: santificação da pessoa, salvação de outras. Então, se eu como a carne dele, bebo o sangue dele, estou em estado de graça, ele permanece em mim e eu nele. Então acabou. Não tem demônio dentro de mim. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come a minha carne viverá por mim. Aqui tem outra coisa, outra novidade. Primeiro, foi o Pai que enviou Jesus. Ele também vai nos enviar em missão. Ele envia a igreja em missão. Mateus 28. Mandou sair os apóstolos, né, batizando todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando a conversão e o perdão dos pecados. E esse Pai que enviou Jesus, ele está vivo, ele vive, não é o Deus dos mortos, mas muita gente vive a morte, não dá para entender também, vive uma vida de tristeza, mas se meu Pai está vivo, e eu estou comungando e confessando, e eu vou viver, para que a tristeza? Eu não tenho fé. E eu vivo por causa do Pai. E Jesus, como o Pai está vivo, Jesus está vivo hoje, ressuscitado, e não só vivo, ele viveu a vida toda e vive a vida toda por causa do Pai. Então eu tenho que fazer a mesma coisa, a minha vida tem que ser em função do Pai, do que o Pai quer. Você já perguntou hoje o que o Pai quer de você? Se não perguntou, por que não pergunta? Se eu tenho que viver em função do Pai, eu tenho que perguntar ao Pai o que o Pai quer de mim. É simples. Como é que pergunta? Não tem boca não, pergunta. Ou fala com o coração: Deus, o que tu quer de mim? Eu pergunto. Este é o pão que desceu do céu. Quem? Ele. Eucaristia de novo. Todo esse discurso é da Eucaristia. João 6. Não é como aquele que vossos pais comeram. Onde? No deserto, na saída do Egito. De novo ele fala daquele pão, daquele maná. Ele é maior do que aquele maná. Por quê? Porque aquele povo que saiu do Egito e comeu aquele pão, aquele maná, morreu. Quem come a Eucaristia não morre, ressuscita. Se está em estado de graça e se é fiel até o final. Eles morreram, nós não. Aquele que come esse pão, Eucaristia, viverá para sempre. Eu vou viver para sempre, então não tenho que estar vivendo com medo. Se morrer, estou na graça, vou viver para sempre. Acabou, melhor ainda. Mas 90% dos cristãos vivem com medo hoje, morrendo de medo, né? Não dá para entender, porque não tem fé. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Primeiro, sinagoga era a igreja deles. Aqui em Fortaleza tem sinagoga, eu já fui. É onde os judeus se reúnem. Cafarnaum, a cidade de Pedro. Jesus morava na casa de Pedro. E lá ele curou a sogra de Pedro, né? Primeira leitura, Atos 9. Conversão de Saulo. Paulo, o nome dele não era Paulo, era Saulo. Paulo é o nome grego, Saulo o nome hebraico. Que não é nem Saulo, é Saul, do bichinho ali, ó, é o nome dele ali. Que não é nem Saul, em hebraico é Shaul. É com CH.
Aí a portuguesa fica Saul, hebraico é Shaul. Foi o primeiro rei Israel. Depois Deus suscitou Davi. E Shaul tentou matar Davi várias vezes, né? Ele tinha inveja de Davi. Você tem inveja de Davi, meu filho? Ainda bem, né? Então, hoje a conversão de Saulo. Naqueles dias, Saulo respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele era contra a igreja. Esse homem aqui, brabo que nem, né? Esse cara bem pequenininho, brabo. Aí ele foi até o Sinédrio, as autoridades judaicas que tinha matado Nosso Senhor, pediu carta de recomendação para prender os cristãos e mandar matar. Quando Estevão foi preso, ele estava lá. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá. Quando Estevão morreu, ele estava lá dizendo: oba, quem? Esse sujeito aqui. É bom você ler. Você gosta de escutar, né? É bom escutar, mas é bom ler também. Então ele respirava ameaça de morte contra o discípulo do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, era Caifás, mas o mais importante era Anás. Todos dois saduceus. Hoje tem uma ruma de saduceu na igreja. E pediu-lhe cartas de recomendação para a sinagoga de Damasco. Sinagoga é o local, era a igreja deles, local de reunião. Damasco, na Síria, no norte de Israel. Até hoje tem lá a cidade de Damasco. Está em guerra. A fim de levar presos para Jerusalém homens e mulheres que encontrassem seguido o caminho. A igreja no início era chamada de caminho. A confraria é um caminho de espiritualidade. Está no nosso estatuto interno. Então ele foi até Damasco, estava indo para Damasco, no norte de Israel, para prender homem e mulher cristão e levar para Jerusalém para condenar e matar. Quem? Saulo, o grande Saulo, Paulo. Durante a viagem, quando estava perto de Damasco, cidade, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Ele vê uma luz do céu, também vi, em 82. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, que vocês erram sempre. Não está dito aqui que ele caiu do cavalo, não tem cavalo não, diz que ele caiu. Aí todo mundo quando vê Paulo caiu do cavalo. Cadê o cavalo? Nem cavalo, nem jumento, nem nada. Ele estava a pé. Tem cavalo aqui não. Tem 3 relatos da conversão de Saulo. Nenhum fala em cavalo. Mas na hora que se eu perguntar para qualquer pessoa, Paulo caiu de quê? Do cavalo. Aí eu vou dizer: tu comprou o cavalo para ele? Porque mesmo cavalo não tinha não, né? Sei por que as pessoas dizem, né? Segundo a voz, ele vê a luz e tem uma voz, não é só a luz. Ele vê uma luz e escuta uma voz: Saul, Saul, por que me persegues? Ele foi cercado por uma luz, caiu por terra, ficou cego, uma luz forte, né? Eu também fiquei cego. Não cego do zóio, estou ficando cego do zóio agora, né? 40 anos depois, mas cego por causa da luz. E escutou uma voz dizendo: por que tu está me perseguindo, miserável? Tu está doido, Saulo? E ele se perguntou: onde é que eu estou te perseguindo? Ele estava perseguindo Jesus? Estava. Como? Perseguindo os cristãos. Cada vez que você fala de um cristão, julga outra pessoa, você está perseguindo Jesus. Está julgando Jesus igual ele. E para você é pior, porque você já é cristão, ele não é. Essa frase é muito importante. Cada vez que a gente persegue o outro, fala do outro, julga o outro, condena o outro, é Jesus, você está falando, condenando, julgando. Está escrito aqui.
A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E Jesus não pede não, ele manda. Raramente Jesus pede alguma coisa, ele manda. Agora, levanta, está mandando. Entra na cidade, tu não veio para a cidade? Levanta, entra na cidade. Ali te será dito que vai fazer. Pronto. Uma luz cercou, ele ficou cego, caiu. Não tem cavalo aqui? Não. E a voz disse que ele estava perseguindo ele. Quem era a voz? Jesus. Mandou se levantar, entrar na cidade, e lá ia ser dito o que ele ia fazer. Paulo não estava só, tinha uns homens lá com ele. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, tudo medroso. Esse povo todo é medroso, tá? Os apóstolos são, discípulos são, as mulheres são, todo mundo tem medo aqui. Porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Eles não viram a luz, esses aqui, só escutaram a voz. Respeite o medo, né? Ver o Paulo cair no chão e uma voz falando que ele estava perseguindo. Respeite as canelas de fogo correndo, fugindo com medo. Eles ouviram a voz, mas não viu ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos e estava cego, não conseguia ver nada. Por quê? Por causa do pecado dele. Ele estava perseguindo os cristãos. João da Cruz vai dizer que tem duas cegueiras: uma cegueira do pecado e uma cegueira da luz. Às vezes a gente está muito perto de Deus e fica cego, provação, mas é purificação também. Ou então a cegueira do pecado. Ele aqui é as duas: primeiro, que ele estava pecando; segundo, porque Deus se manifestou para ele. Então ele abriu os olhos, se levantou, mas não via nada, ficou cego. Então pegaram pela mão e levaram para a cidade onde ele estava indo. Ficou 3 dias sem ver, nem comer, nem beber. Ficou que nem um bebê. 3 dias, no 3º dia Jesus ressuscitou. Alusão aqui à ressurreição que vai acontecer com ele, que a vida dele vai mudar. Em Damasco, naquela cidade, tinha um discípulo de Jesus chamado Ananias. Ainda hoje tem gente com o nome de Ananias, né? Está aqui ele, ó, é esse daqui. O Senhor apareceu para ele numa visão e o chamou, dizendo: Ananias. Como chamou Samuel, livro do Samuel, leia lá, 1 Samuel 2. E Ananias respondeu: estou aqui, Senhor. Samuel respondeu a mesma coisa: estou aqui. Isaías também, Isaías 6. Aí o Senhor lhe diz: levanta. Está mandando também, não está pedindo não. Vai à rua direita, uma rua lá que se chama direita, procura na casa de Judas. Aqui é outro Judas, não é aquele que tinha traído, não. Judas era o nome comum naquela época. Procura lá um homem de Tarso, ele nasceu em Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando. Eu fiz um curso na Turquia e fui até a cidade de Tarso para conhecer onde ele tinha nascido. É uma cidade pequena hoje. O local onde ele nasceu, pequeno. Uma cidade muçulmana hoje. Fiquei 1 mês na Turquia percorrendo os caminhos de Paulo lá. Eu gosto de ver as cores também. Não sou Tomé não, mas gosto de ver. Ele está rezando. Na mesma hora, Saulo teve uma visão. O Senhor apareceu para Ananias, dizendo que ele se levantasse, fosse até Saulo. E o Senhor apareceu para Saulo no mesmo momento, dizendo: um homem chamado Ananias vai entrar aqui e vai impor as mãos para que tu comece a ver, tu possa ver. Aí Ananias disse: Senhor, Ananias era vivo, né? Ele falou com o Senhor. Eu já ouvi muitos falar desse homem aí, esse tal de Saulo aí.
Ele só faz o mal contra nós. Do mal que ele está fazendo aos fiéis que estão em Jerusalém. Esse homem é do mal. Foi isso que ele disse. Disse para o Senhor. Aqui em Damasco ele tem poderes, plenos poderes, recebidos do sumo sacerdote Anás e Caifás, para prender todo mundo que te segue. Ele está aqui para prender nós. Esse homem aí. Aí o Senhor respondeu para ele, continuou falando com ele. Vai. Mais uma ordem, não está pedindo não, está mandando, vai. Porque esse homem, Saulo, é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Anunciou a conversão do Saulo. Esse pequenininho aí, esse bichinho aí que está fazendo mal, ele vai anunciar o meu nome para todas as nações. Ele está se convertendo agora. Portanto, se levanta e vai para lá. E eu vou mostrar-lhe a Saulo quanto ele deve sofrer por minha causa. Foi preso não sei quantas vezes, sofreu naufrágio, acorrentado, bateram nele, levou surra e depois morreu decapitado. Também fui no local onde ele morreu decapitado em Roma. Hoje é uma basílica. A tradição diz que quando cortaram a cabeça dele, a cabeça pulou 3 vezes no chão. Aí apareceram 3 fontes. O local é chamado Tre Fontane, 3 fontes. Ainda hoje tem tá lá, uma basílica, um mosteiro trapista. Eu ia muito lá. Aí, e eu vou mostrar-lhe, portanto, quanto ele deve sofrer. Está me perseguindo? Pronto. Ele agora vai se converter e vai sofrer por mim. Portanto, a pessoa pode ser o maior pecador do mundo. Pode se converter. Ananias saiu, entrou na casa, naquela casa lá, da rua direita, impôs as mãos. Eles rezavam assim, com a imposição. É o que eu faço aí nessas orações de quinta-feira. A imposição vem daqui, de Atos. A igreja até hoje faz, né? Muita oração que o bispo, ele impõe as mãos, né? Matrimônio, a gente impõe as mãos. No batismo, a oração sobre a água, impõe as mãos. Impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão. Pronto, agora virou irmão. Disse que ele era um assassino, né? Agora é irmão. E é mesmo. Porque se converteu. O Senhor Jesus, que te apareceu quando vinha no caminho, ele soube que aquela visão que Paulo teve foi de Jesus. Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista. Tu vai enxergar agora. E fique cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem converteu. Foi o Espírito Santo que converteu Paulo. Certamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Porque não pode separar. É a graça do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vem pela imposição das mãos. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo escamas. Tinham criado umas escamas nos olhos dele, igual a Tobias. Leia lá o livro de Tobias, quando ele ficou cego também tinha escama. Que quando o Rafael botou o peixe lá, aí as escamas saíram. E ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Primeira coisa. Nosso Senhor mandou batizar os pagãos. Ele era pagão. Pagão assim, né? Ele era judeu, mas um judeu que não acreditava em Jesus. Tendo tomado alimento, 3 dias sem comer, sentiu-se reconfortado. E passou a andar com os discípulos de Damasco. Mas tu imagina aí, um cabra que estava matando os outros, prendendo os cristãos, se converte de uma hora para outra, começa a andar com os cristãos, todo mundo ficou com medo dele. E logo começou a pregar na sinagoga, nas igrejas dos judeus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Essa afirmação também está no Evangelho de João. João escreveu o Evangelho para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Está lá em João 20, quase no final do Evangelho.
Pronto, esse é o relato da conversão de Saulo. Tem mais 2. Pode ler os 2. No próprios Atos tem 3 relatos da conversão. Esse é o primeiro. É bom ler os 3. 26, procura aí. Então são 3 relatos da conversão. Só em Atos. Depois ele vai falar da conversão na carta aos Gálatas. Ele vai fazer, ele vai dizer lá que depois, que quando ele se converteu, passou 3 anos no deserto rezando. Eu fiquei 6 anos na trapa rezando antes de começar, né? Esse Paulo aqui, perseguidor, ele vai ser o grande Paulo das cartas. Quem mais escreveu no Novo Testamento foi ele. Não foi nem João, nem Mateus, nenhum deles, foi Paulo. Se você somar tudo que Paulo escreveu, dá os evangelhos tudo junto. Convertido é ele quem vai aos pagãos anunciar Jesus sem medo. Era pequenininho, mas tinha coragem. Chegava na cidade aí, cidade tudo pagã, na praça da cidade começava a anunciar Jesus. E nós temos vergonha de vir até a missa. Ele entrava na cidade, aí não pedia não, nas praças da cidade, nos anfiteatros. Eu tive lá em Éfeso, por exemplo, ele teve lá. Um anfiteatro enorme, parece um estádio de futebol. Ele ia lá, gritava e pregava Jesus. Esse homem aqui, que era perseguidor, se tornou perseguido por causa de Jesus. E assim como Pedro era o responsável, o chefe da igreja, e vai para Roma, por isso que o Papa está em Roma até hoje. Roma era a capital do império. Paulo vai ser o chefe da igreja missionária. Chefe assim, o mais importante. E Tiago, parente de Jesus, o chefe da igreja em Jerusalém. Os 3 mais importantes no começo eram Pedro, em Roma, Paulo, na missão, Tiago, parente de Jesus, em Jerusalém. Todos 3 vão morrer, martirizados, por causa de Jesus. E nós hoje, 2000 anos depois, né, 2000 e tanto, isso aqui aconteceu lá pelo ano 30 e tanto. Jesus já tinha morrido. Nós estamos em 2023. Então tem quase 2000 anos que isso aqui aconteceu. E nós não temos a coragem que esse povo tem. Não temos coragem de ser mártir, né? Todos eles foram mártires, né? Na hora do martírio a gente fica aí, será, não sei o quê, vou, não vou. Eles aqui não tinham isso não. Se converteram mesmo. E tenha cuidado, como eu estou dizendo, né? Quando ele fala de uma pessoa, julga tal, é Jesus que está falando de Jesus e está julgando Jesus. Senhor, louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa mãe, Maria Santíssima.